Em recente viagem para o Amazonas, no Pará, onde a Rede Vida acompanhou a expedição do Barco Hospital Papa Francisco, pudemos conhecer a cidade de Óbidos, que fica no oeste do estado. A história da cidade teve início no dia 25 de março de 1758. O então governador da província do Pará, Francisco Xavier de Mendonça Furtado, unindo a população de duas aldeias, a aldeia do Pau-X, elevou esta à condição de vila, com o nome de Óbidos, em homenagem à vila portuguesa de Óbidos. Sua emancipação política ocorreu no dia 2 de outubro de 1854. Óbidos, com uma população de aproximadamente 52 mil habitantes, além de acolhedora, é uma cidade que guarda um patrimônio histórico precioso. À margem esquerda do rio Amazonas, Óbidos, no Pará, guarda verdadeiras riquezas. Distante 1.100 quilômetros de Belém por via fluvial, a cidade foi erguida na parte mais estreita e profunda do rio Amazonas. Suas ruas estreitas e arquitetura ao estilo colonial preservam características de Óbidos em Portugal. A cidade homônima surpreende com o rico legado da colonização portuguesa. Devido às características topográficas, então a aldeia dos Pau-X passou a chamar-se Vila de Óbidos, porque a cidade de Óbidos, em Portugal, também fica numa parte fortificada e numa parte alta, como a nossa. Óbidos, por estar nessa situação topograficamente assentada, também é conhecida como a cidade presépio. Óbidos tem um patrimônio histórico precioso. O Forte do Pau-X, fortaleza tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN, até hoje preserva 13 canhões direcionados para o rio Amazonas, que remete à época em que os portugueses aqui chegaram. Construída em 1854, a edificação foi um dos 4 fortes erguidos na Amazônia para proteger o território conquistado por Portugal. Onde nós estamos, na realidade, não pertencia à coroa portuguesa, ele pertencia à coroa espanhola. Com a passagem do Francisco Orellana, no ano de 1542, subindo aqui o rio Amazonas, baixando o rio Amazonas nessa histórica viagem, ele detectou que aqui em frente ao estreito, como era conhecido, o rio se formava uma espécie de garganta, uma espécie de angostura, e seria o local ideal para a construção de uma fortificação. E aquele país que aqui o construísse teria o domínio total da região. O forte foi construído num ponto estratégico e geográfico, pois todos os barcos que sobem para Manaus ou descem para Belém são obrigados a passar na frente de Óbidos. E na época, todos os barcos que passavam por aqui eram obrigados a pagar o dízimo à coroa portuguesa. O Forte de Santo Antônio do Pau-X leva este nome em homenagem à comunidade indígena que vivia no lugar na época. Existiam muitos barcos na época e vinham aqui em busca das chamadas drogas do sertão, que eram ingleses, holandeses, espanhóis, enfim, povos europeus que por aqui vinham em busca dessas drogas. As drogas do sertão, naquela época, eram chamadas a pimenta, a canela, a salsa parrilha, o cacau, a andiroba, a copaíba, a castanha. Eram produtos que nós tínhamos aqui na Amazônia, mas não tinha lá no continente europeu. E era vendido exatamente a preços altíssimos. Saindo do Forte de Pau-X, o professor Carlos Vieira nos levou até a Praça de Santana, onde está localizada a Igreja Matriz de Santa Ana, que leva o mesmo nome da padroeira da cidade. O projeto da igreja foi iniciado em 1784 e finalizado só após 40 anos. Demorou muito tempo, por quê? Porque naquele momento havia necessidade da mão de obra escrava, materiais que vinham não tinham no local, e também de constantes atritos entre os militares e religiosos. Com isso, geralmente os militares, eles não cediam o braço escravo, no caso o braço indígena, para o trabalho na construção.
Em seu interior, no fundo do altar, podemos observar um grande painel que traz uma forte ligação entre a religião e a realidade da Amazônia, como as florestas. De perto, podemos observar que a arte sacra é toda feita com pequenas pedras, como num quebra-cabeça, que se forma a árvore da vida, caracterizada pela castanheira, coroada pelo Jesus crucificado.